Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 50, módulo 4. O assunto: tipos de capacitores. Temos no mercado diversos tipos de capacitores. Uma das características principais dos capacitores é armazenar cargas elétricas. Neste vídeo, nós vamos falar sobre diversos tipos de capacitores. Vamos lá? Apresentar aqui para vocês mais um componente ou capacitor. Esse capacitor, popularmente chamado de capacitor de disco cerâmico, aqui nós temos o valor dele 2, 0 e um 3. Isto aqui vai significar esse 3 zeros. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter 20.000 picofarads. 20.000 picofarads é equivalente a 20 nanofarad. Esse capacitor tem 20 nanofarad. É um capacitor cerâmico de uso geral. Você pode encontrá-lo em vários tipos de circuitos. Capacitor não encontrado muito hoje em dia, que já foi muito usado nesses rádios mais antigos. Esse capacitor é um capacitor Styroflex, muito usado antigamente. Hoje em dia não é muito usado mais. É 3.900 picofarads. Então 3,9 nanofarads. Aqui nós temos um outro capacitor muito usado em áudio. Aqui até tem uma nomenclatura aqui, áudio. Esse capacitor é muito usado também para altas tensões aqui, ó, 250 volts, já é uma tensão alta. E aqui nós temos 2, 2, 5. Esse último 5 equivale à quantidade de zeros. Então a gente tem 2, 2, 5 zeros. Estes 5 zeros vai fazer com que esse 2, 2 se transforme em 2.200.000 picofarad, que vai ser o mesmo que 2.200 nanofarad, que é o mesmo que 2,2 microfarad. Então tem 2,2 microfarad esse capacitor. Aqui nós temos um outro capacitor de alta voltagem, 250 volts, 474. Esse 4 significa quantidade de zeros, também em picofarads. 47 com 4 zeros vai ficar 470.000 picofarads ou 470 nanofarads. Aqui nós temos um outro tipo de capacitor muito usado também por aí. Tá aí, ó, 102. O que é 102? Esse último 2 é 2 zeros. Então, esses 2 zeros vai levar esse valor a 1.000 picofarads. Aqui nós temos 10.000 volts, 10 kV. Este é um capacitor de tântalo. Geralmente esse capacitor costuma vir até polarizado. Mais na frente a gente pode falar mais sobre esse capacitor. Capacitores eletrolíticos. Capacitor eletrolítico é um capacitor que trabalha com eletrólito. Ele tem suas chapas mergulhadas em um óleo, um eletrólito. E este capacitor é polarizado. Ele tem o pino negativo e o pino positivo, porque suas placas metálicas são polarizadas. Nunca deve ser ligado ou invertido. Aqui nós temos esse capacitor, capacidade de 63 volts, 15.000 microfarads, geralmente usado em fontes. Esse outro capacitor é um capacitor eletrolítico também, 50 volts, 1 microfarads. Esse capacitor é usado em circuitos em geral. Aqui nós temos um capacitor de capacitância variável. Você vê aqui que tem anéis de plástico que não são condutores de energia entre uma placa metálica e outra. Quando você gira, essa placa vai diminuindo a superfície
que fica no rumo da outra, assim diminuindo a capacitância, pois a capacitância é a superfície de uma placa com a outra. Se for diminuindo essa superfície, vai diminuindo a capacitância. Aqui temos outro capacitor, chamado núcleo de ar. Esse capacitor todo aberto assim, a menor capacitância possível dele. Se você fechá-lo, girar ali, fechá-lo, que as placas fiquem todas rumo a rumo, é a maior capacitância dele. Esses capacitores são usados, já foi muito usado, hoje em dia quase não usa mais esses capacitores. Esse capacitor foi muito usado para fazer sintonia em rádios. Aqui um outro modelo. Esse está todo fechado, com a sua capacitância máxima. Esse também é um outro tipo de capacitor, também de capacitância ajustável. Você pode modificar a capacitância. E aqui a gente tem os capacitores mais novos que saíram, que são capacitor SMD. Este capacitor é um capacitor. Mais na frente a gente vai falar mais sobre esse capacitor SMD. Aqui temos um outro capacitor SMD também, só que um outro modelo, esse com polarização, você pode ver que ele tem uma marcação. Aqui temos um outro capacitor eletrolítico de corpo de metal, Esse capacitor geralmente é feito para aguentar altas temperaturas, usados em placa-mãe de computador e tudo mais. 1000 microfarads, 6,3 volts, geralmente usado em energia de 5 volts, esse capacitor. Então é isso aí, pessoal, uma breve apresentação dos capacitores, de alguns capacitores, aí estão. Em breve eu estarei falando mais sobre capacitores, como calcular capacitor série paralelo também, como juntar os capacitores em séries paralelo, como fazer leitura. Com isso terminamos vamos desvendar esse mundo dos capacitores, ver como trabalha um capacitor.